Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é prática de massagem para fibromialgia. Você já atendeu alguém com fibromialgia? Ou conhece alguém que tem fibromialgia? Coloca aí nos comentários. Se você conhece alguém, coloca sim nos comentários para eu saber que você conhece alguém. Talvez você não tenha atendido essa pessoa ainda, talvez não tenha feito massagem nela, talvez você não saiba nem o que fazer. Mas se você conhece, mãe, pai, amigo, família, ou até um cliente que já te falou que tem fibromialgia, escreve aí nos comentários. Eu tenho cada vez mais ouvido os alunos contando de pessoas que eles estão atendendo com fibromialgia e muitas vezes até os próprios alunos que chegam para o curso da Massagem Flow me contam que eles tinham muitas crises de fibromialgia e depois do curso, depois de começar a praticar, como é um curso voltado para você também se cuidar, não é um curso que você só aprende técnica, lembra disso. A Massagem Flow é um curso para você também aprender técnica, você vai se tornar um terapeuta de massagem, mas também cuidar de você. E muitos alunos que chegam com fibromialgia para o curso relatam melhora no seu rendimento, melhora nas dores que eles estão sentindo por conta desse trabalho corporal, dessa consciência corporal. Mas hoje vamos falar do seu cliente. Hoje não vamos falar de você. Posso depois reservar um momento para falar mais sobre isso, mas essa aula de hoje é para falar sobre o seu cliente, sobre a pessoa que você vai tratar, a pessoa que você vai cuidar, que tem fibromialgia. E o fato é que muitas pessoas estão com crise de fibromialgia cada vez mais intenso. Por quê? Porque o emocional está muito abalado. O emocional não está, a pessoa não está conseguindo lidar com questões emocionais, que talvez nem ela saiba o que é. Às vezes, se você vai perguntar, cliente, mas o que é que você sente? O que pode ter te abalado ou causado essas dores? A pessoa não sabe, porque ficou lá no inconsciente. Pode ser coisas de anos e anos que ela vai somatizando, que ela vai acumulando, que ela vai guardando para ela, de sentimento, de sensação, e isso uma hora o corpo vai gritar. Então a fibromialgia é, de uma certa forma, um grito do corpo, um grito da alma dizendo e pedindo socorro, me ajuda, né? Deixa fluir, deixa ser livre, deixa entrar em fluxo, em fluidez. E por isso a massagem flow ajuda tanto, porque a massagem flow é uma metodologia que faz com que cliente e terapeuta deixem fluir, entrem no fluxo. O flow é uma palavra em inglês que significa fluidez, fluxo, fluir. Então, por isso, ajuda tanto. E existe algo que é importante que você saiba, que essas pessoas que têm fibromialgia, talvez você já conheça, mas talvez não. Então, eu preciso falar isso para você. São pessoas muito sensíveis ao toque. Então, não é qualquer tipo de massagem que dá para fazer. Tem que ter um cuidado, assim, imenso com essas pessoas. Elas são mais frágeis. De tanto emocional estar abalado, elas têm uma fragilidade emocional e uma fragilidade no toque, ao toque, uma fragilidade no corpo. E a qualquer movimento que você faça, um pouco mais profundo, um pouco mais forte ou vigoroso, a pessoa tende a sentir mais dor. Então, você mais atrapalha do que ajuda essa cliente se você fizer uma massagem forte, se você fizer uma massagem vigorosa. Você vai causar dor no seu cliente. Então, muito cuidado quando você for atender um cliente de fibromialgia e sempre volta o seu olhar para um atendimento suave. E aí, com o tempo, você pode evoluir para um atendimento com a pressão média. E aí, você vai avaliando, conversando, e você pode até ir para uma pressão mais forte depois de um tempo, não logo no primeiro atendimento, não logo na primeira sessão. Então, sempre vai começar do suave para o médio e depois para o forte. Existem algumas pessoas que têm fibromialgia que elas gostam de uma pressão mais forte. E aí, quando você vai fazer a massagem, a pessoa te fala, mas pode fazer forte em mim, mesmo com fibromialgia. E aí, o que acontece? No dia seguinte, a dor aumenta. No dia seguinte, a dor piora. Então, a primeira sessão, ela tem que ser sempre uma sessão de avaliação do toque em cada região, para você conhecer o seu cliente, para você saber
como que você pode lidar com ele na sua proposta de atendimento terapêutico mais adiante. E se tratando do que a gente está falando aqui, eu estou mostrando para vocês, para te mostrar qual o melhor caminho que você pode ter para se tornar um terapeuta de massagem. Tudo que eu estou falando aqui é para que você entenda que o seu cliente não é só um corpo, uma dor, um músculo, uma pessoa que tem fibromialgia. Ele é um ser humano. Então, você precisa fazer um tratamento terapêutico com ele. E como a fibromialgia é algo que não vai sumir assim de uma hora para outra, na primeira sessão você consegue melhorar muito, aliviar e espaçar mais as crises. Só que imagina que essa pessoa está há quanto tempo guardando sentimento, emoção, com dor no corpo? Há muito tempo, provavelmente. Para ela vir te procurar, no mínimo, ela está com essa dor há mais de 2 meses. E talvez você tenha clientes que já está há mais de 1 ano com essa dor e só vai te procurar depois de 1 ano, depois de ter tentado de tudo, vai procurar a massagem. Então, esse cliente precisa de um acompanhamento terapêutico, de uma proposta de atendimento com massagem de forma terapêutica. E não só vem uma sessão, depois nunca mais volta. Precisa tratar essa pessoa, precisa atuar de uma forma mais profunda, mobilizar a energia, deixar a energia do corpo fluir, trabalhar movimentando o corpo, fazendo a massagem, as manobras, para que o corpo entre em movimento e faça a energia circular também, trazendo mais fluidez para a vida dessa pessoa, para ela liberar as emoções, liberar essas energias que estão presas, estão estagnadas. E olha só que legal, o passo a passo que eu ensino, a metodologia da massagem flow, você nem precisa saber do que trava a pessoa, você não precisa saber qual é a emoção, qual é o sentimento, porque nem o cliente sabe às vezes. Mas o fato de você seguir ali o passo a passo, você vai liberando de forma energética, você vai fazendo fluir melhor as linhas de energia do corpo, vai circulando melhor e isso vai impactando o físico, isso vai impactando e aliviando as dores, sem você entrar nas profundezas da emoção. Você não vai ficar cutucando a ferida, como é que você sente, como é que é isso, como é que é aquilo. Você vai sim, se a pessoa tiver essa abertura, mas você não tem essa necessidade. Então, hoje o que eu escolhi aqui para falar com vocês, para mostrar para vocês, é o que você vai usar numa primeira sessão. Só que a primeira sessão é um pequeno passo. Você vai ter essa necessidade de fazer um tratamento para que sim você consiga ajudar o seu cliente de uma forma mais profunda a tratar essas crises que ele tem. Então, imagina que se você vai tratar uma pessoa, você não vai fazer só uma única sessão e vai deixá-la embora solta. Você precisa comunicar a ela que é importante ela voltar para você dar continuidade no tratamento e fazer ela ter uma melhora mais significativa e até se curar dessa sensação, dessa dor que ela sente da fibromialgia, que às vezes é espalhada no corpo inteiro. Então, a fibromialgia tem pessoas que vai sentir o corpo inteiro e tem pessoas que vai sentir mais localizado em alguma região. Então, você vai fazer o atendimento personalizado para ela, você vai fazer a ficha de anamnese. Se você não sabe como fazer, lá no canal do Telegram, eu disponibilizei a ficha que eu dou dentro do meu curso Massagem Flow. E durante esse período, eu disponibilizei para você também de graça. Esse é um material que está lá dentro do meu curso pago, meu curso mais avançado, que é a Formação Massagem Flow. Só que agora, se você for no meu canal do Telegram, tá de graça para você lá. É só você baixar, imprimir e usar essa ficha para você fazer o questionamento com o seu cliente e entender um pouco mais sobre ele, fazer o que eu vou te mostrar aqui, um pequeno passo na primeira sessão e depois dar continuidade nesse tratamento, no mínimo 4 sessões. No mínimo 4 sessões, que é uma vez por semana, 1 mês de tratamento. Lembra que 1 mês de tratamento, para você conseguir ajudar essa cliente a reduzir ou até mesmo curar a fibromialgia, porque ela tem há muito tempo que ela sente dor e que ela armazena emoção. Então, a primeira sessão vai ajudar você a deixar um pouco mais leve, vai deixar fluir mais. A cliente, às vezes, vai sair sem dor, vai chegar com dor e vai sair sem dor, mas precisa
dar essa continuidade, dar essa sequência para que ela se sinta mais livre daquilo tudo que ela está sentindo, que muitas vezes nem ela sabe. Então, bora lá para a nossa manobra. Então, eu vou começar aqui a trabalhar primeiro a região das pernas, do tornozelo até o quadril, e depois eu vou para as costas, com a mesma manobra. Só que nas pernas eu vou fazer alternado. Quem está no Instagram já vai ver. Nas pernas eu vou começar alternado. E quando eu chegar nas costas, eu vou fazer simultâneo. Vou usar a mesma manobra. Com a palma da minha mão, eu vou fazer uma pressão sem usar os dedos. Lembra, não vai ter pinça. E é isso que faz você não lesionar a sua mão. Porque esse movimento de pinça, esse movimento de amassar, de sovar o pãozinho, gera dor nas mãos, no polegar e no punho. E aqui eu quero mostrar como que você pode trabalhar sem se lesionar, sem sentir dor. Ou seja, você vai ajudar o seu cliente e ainda vai se beneficiar com isso. Então, só a palma da mão você vai usar. Toque sutil e leve, porque, afinal de contas, estamos lidando com um cliente que tem fibromialgia. Então, eu começo do lado direito aqui, do meu lado direito, depois esquerdo, e vou subindo com movimento alternado. Controle do peso do corpo. A articulação, eu nunca faço pressão, então pula. O toque é muito sutil. Você não pressiona, senão machuca o cliente. E aí vai subindo alternado até a região do glúteo. Nívia, mas trabalha o glúteo? Claro que trabalha o glúteo. Ainda mais que você está por cima da roupa, não tem problema algum. O máximo que você pode querer fazer aí, se você quiser colocar uma toalha na região do glúteo, você pode, mas não precisa, porque aqui você está trabalhando por cima da roupa. Então, eu vou até a região do quadril e eu vou voltar com o mesmo movimento, toque sutil. Você vai utilizar o balanço do seu corpo para trazer sincronicidade. E esse é um movimento que ele lembra muito o ninar. Percebe que o meu corpo ele fica num balanço? Então, quando gera esse balanço, é muito similar ao ninar. Sabe ninar? Um bebê? E por isso traz tanto conforto essa manobra. Traz para a pessoa um acolhimento. E essa pessoa que tem fibromialgia, ela muitas vezes passou por situações complexas na vida dela e ela precisa receber esse acolhimento. E você, entendendo esse caminho, essa jornada do terapeuta de massagem que eu estou mostrando aqui para vocês ao longo desses dias, você começa a compreender como é que você pode levar isso para o seu atendimento, para melhorar o seu atendimento, para gerar mais resultados logo na primeira sessão, no tratamento de dores físicas e emocionais, que no caso da fibromialgia é as duas coisas. Por quê? Porque a pessoa tem dor física, ela sente muita dor física, mas ela também tem uma dor emocional que está ali armazenada há muito tempo, tá? Eu tô aqui pertinho, assim, do Thiago, para não cortar minha cabeça para conseguir falar com vocês. Mas no cliente eu não vou ficar assim, tá? É que aqui eu tenho que sambar aqui no meio das câmeras para conseguir falar, me comunicar e ainda fazer massagem. Qual é o posicionamento que eu vou fazer aqui? Posicionamento alto, uma perna para cima e a outra para baixo. Vou inverter, é a mesma posição, só que eu vou inverter a perna para vocês visualizarem o que eu tô fazendo, tá? Com a minha perna. Então, é essa posição que eu tô. Uma tá o joelho no chão e a outra tá o pé. Nívia, a minha cliente é bem gordinha. O que eu faço? E eu sou pequena.
minha perna é pequena e eu não alcanço. O que eu faço? Dá para fazer? Claro que dá. Aí eu fico de pé, ó, um pé de cada lado, para fazer o que eu vou fazer agora, para executar a manobra. Tá bom? Você consegue ficar assim. Nívia, dá para fazer na maca essa postura, esse movimento? Também dá para fazer uma adaptação, mas no chão eu consigo usar melhor a dinâmica do meu corpo. Eu consigo me equilibrar melhor no chão. Na maca você consegue fazer, mas aí você vai criar uma adaptação. Deixa eu espiar aqui. 150, é isso? 150. Faltam 30. Então, bora compartilhar aí nossa meta de hoje. Você que chegou agora, eu estou falando sobre massagem para fibromialgia, falando e mostrando o que fazer. Você que chegou agora, compartilha, clica aqui no aviãozinho, compartilha com um amigo para vir para essa live, que se a gente bater a meta de 180, eu vou deixar a live salva por 24 horas. Se não bater a meta, não vou deixar salvo, tá bom? Então, vamos lá para a região das costas. Eu escolhi esse posicionamento. Você já viu que pode optar pelo outro posicionamento. Então, vamos lá. Parei na região do quadril. Então, eu vou dar sequência para as costas. Sempre, o ideal é o cliente colocar o braço para trás, para ficar com o ombro relaxado também. Aqui eu vou deixar o Thiago com o braço para cima, que fica melhor até para vocês visualizarem, tá? Mas na hora do cliente, o braço para baixo, ele fica mais solto. Não tá machucando aqui? Não? Então tá. E nunca faça isso. Nunca, jamais deixe o braço do cliente no chão, tá? Aqui só para ilustrar, não deixe o braço no chão. Vamos lá, então. Palma da mão eu vou usar, eu não vou usar o dedo, só palma da mão. No centro é a coluna. Então, eu vou deixar 2 dedos e eu não posso pressionar em cima da coluna. Vai ficar com a mão nessa posição. Vai passar de 2 a 3 dedos aqui no meio. E aí você vai pressionar leve, sutil. Vai dividir em 4, 5 partes. Depende do tamanho do seu cliente. Não é para estralar, não é para apertar. É para você massagear essa região, pressionar e trabalhar as linhas de energia que passam por essa região das costas. Então, você não precisa apertar. É uma massagem muito sutil para quem tem fibromialgia. Depois que você fez essa pressão, foi e voltou, agora sim você vai fazer a pressão alternada. A mesma que fez nas pernas. Então, é uma variação da pressão palmar, sem utilizar os dedos, só com a palma da mão. E como a gente está trabalhando no fluxo de energia, eu já mobilizei as pernas. E na região das costas, é um local que a gente armazena muita tensão. Então, se a gente armazena tensão, provavelmente o fluxo da energia pode ficar com mais frequência bloqueado, estagnado, com mais frequência do que as pernas, por exemplo. Então, eu vou dar uma tensão um pouco maior aqui. E eu vou usar uma técnica agora que eu aprendi com meu professor, que é deficiente visual. Ele trabalhou num hospital aqui na Tailândia durante muitos anos, fazendo massagem. E ele hoje ministra curso na sua casa. Eu, inclusive, já fiz aula com ele e já recebi atendimento dele. E ele tem uma técnica muito sutil. Talvez você tenha visto alguma coisa sobre Thai massagem, ou já recebeu, e existe uma linha da Thai massagem que trabalha com a massagem extremamente forte e dolorida, mas não precisa ser assim. Aqui na Tailândia tem vários tipos de estilos de massagem.
E na metodologia Massagem Flow, eu fiz um mix disso que eu aprendi na Tailândia e eu ensino para os alunos a dosar a pressão da massagem, porque cada cliente é único. E essa manobra que eu vou fazer agora é uma manobra sutil, que eu recebi desse professor, o Sinchai. Então, eu recebi essa manobra dele, e quando eu estava recebendo, eu pensei, nossa, mas que toque leve, né? Será que vai funcionar para mim? Será que eu vou conseguir? Será que vou me sentir bem com isso? Porque, principalmente nas costas, eu gosto de uma pressão mais forte. E ele começou a me atender, eu comecei a ficar intrigada com isso. Só que, de repente, eu apaguei, só fui acordar no final da massagem. Ou seja, teve resultado ali na primeira sessão para harmonizar o meu corpo e fazer a minha mente, que normalmente é bem acelerada, acalmar, silenciar, e eu entrei num processo de relaxamento profundo. Então, vou mostrar para vocês aqui, que é a técnica do up-down. Eu acabei de postar um vídeo lá no Reels, inclusive fazendo essa técnica lá para uma manobra para enxaqueca. Depois você vai lá e vê no meu Reels, tá? No feed. Então, eu vou juntar os 4 dedos e na região da coluna, por onde passa a linha de energia, eu vou fazer o up-down, que é para cima, up, down é para baixo. Up, down, up, down. Então, eu vou fazer para cima e para baixo, muda de ponto. Para cima e para baixo, muda de ponto. Para cima e para baixo, muda de ponto. Então, você vai distribuir esse movimento em toda a região lateral à coluna. Só com a ponta dos dedos. Agora sim você vai usar os dedos. Para cima e para baixo. E vai voltar. Para cima e para baixo. Nívia, quantos pontos? Não tem contagem. Depende do tamanho do seu cliente. Vai dar aqui mais ou menos uns 6, 7, 8 pontos, tá? Você vai distribuindo isso ao longo da lateral da coluna, na região paravertebral, para fazer o movimento para cima e para baixo. Aí eu estou estimulando mais ainda o fluxo de energia para liberar essa tensão que está na região das costas e que, por muitas vezes, gera bloqueios. Essa região das costas é onde fica a nossa parte do inconsciente. Então, por que é interessante trabalhar nas costas? Porque tem muitas coisas que nem a gente identifica. Estava falando isso para vocês agora, no começo da live. Tem muitos sentimentos e sensação que o cliente não vai saber porque ele sente, não vai saber o porquê que ele está, às vezes, ansioso, angustiado, triste, deprimido, e o que levou ele a ter fibromialgia. Então, se está no inconsciente, você não tem como entrar na mente do seu cliente para trazer isso à tona, mas você tem como trabalhar a energia dele, inconsciente, para liberar, sem mesmo ele passar pelo consciente. Ele não precisa racionalizar, né? Por exemplo, tem alguns tipos de terapia na área da psicologia, né, entre outras, que vai lá nas profundezas para descobrir, para remoer, para trazer à tona, para a pessoa lidar com aquilo, enfim. Não é que é ruim, é uma linha, é um tipo de tratamento. Aqui na Massagem Flow, o que eu ensino é que você não precisa entrar nessa profundeza, você consegue ajudar o seu cliente, porque você está o tempo todo liberando essa estagnação de energia. E todos nós temos estagnações de energia, bloqueios de energia. Eu posso sair ali agora e a hora que eu vou colocar o pé na rua, eu recebo uma buzina de uma moto e aquilo me faz travar o braço e o ombro. Eu posso gerar um bloqueio naquele momento, um bloqueio de energia no meu ombro, eu posso gerar uma dor no ombro naquele momento, por um buzinaço de moto. Então, não necessariamente são coisas drásticas, muito grandiosas. Então, a pessoa não tem como saber o que exatamente travou e gerou aquele bloqueio. Então, eu, o Thiago, você, o seu cliente, todos temos. Então, quanto mais a gente vai tratando isso, liberando esse fluxo, mais o cliente vai se sentindo bem. E isso vai aliviar as dores físicas, do corpo físico. Quando você tem esse pensamento e essa linha de raciocínio.
para atuar nesses 4 níveis, que é o que eu falo para vocês, que trabalha a massagem flow, nos 4 níveis, físico, mental, emocional e energético. E considerando tudo isso, além de você atuar no seu cliente, uma vez que todos nós temos esses bloqueios, dentro do curso da massagem flow, você aprende a tratar dessa sua energia de diferentes formas, com respiração, né, com alongamentos específicos para o profissional da massagem. Ah, Nive, mas eu já faço alongamento. Não é qualquer alongamento. O mesmo alongamento de quem trabalha no escritório não é o mesmo alongamento de quem faz corrida. Não é o mesmo alongamento de quem faz luta. Não é o mesmo alongamento de quem faz yoga. Então, cada profissional tem o seu exercício ideal. E lembra que o seu cliente de fibromialgia, ele não é a fibromialgia, ele está com a fibromialgia. E quanto mais você tiver esse olhar terapêutico e elaborar uma proposta de atendimento que tenha continuidade, mais reconhecimento você vai ter. Por quê? Porque você vai ter essa melhora do seu cliente na primeira sessão, você vai dizer para ele que ele vai precisar voltar, ele vai voltar, vai receber o seu atendimento, vai ter resultado. Se você souber o que fazer no passo a passo ali nos próximos dias, você vai potencializar esse resultado. Se você continuar trabalhando o fluxo, trabalhando esses 4 níveis, além da massagem, trabalhando com os alongamentos, com a respiração, tudo isso eu ensino dentro do curso da Massagem Flow. Então, vamos finalizando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.